Oi, oi. Bom, boa tarde, galera. É... Aqui. Bom, boa tarde para todo mundo aí. Hoje eu trazer mais um assunto relacionado à segurança da informação para vocês. Esse assunto é o Threat Modeling, como fazer o gerenciamento de riscos e ameaças durante o processo de desenvolvimento de software. É um assunto bem interessante para quem está buscando desenvolvimento seguro, então mais uma ferramenta aí que a gente vai ter na DB1. Bom, só fazer uma recapitulação, a gente já teve alguns Lightning Talks abordando esse assunto aí de segurança de informação. O primeiro deles foi sobre o cornucópia, que o Emerson e o Fusca ministraram. O cornucópia é o joguinho de cartas da OASP, que também é uma outra ferramenta para alcançar o desenvolvimento seguro. O Threat Modeling e o cornucópia não são conflitantes, tá? Inclusive eles agregam uns aos outros, para sempre buscando a parte do desenvolvimento seguro. E também, pouco tempo atrás, eu e o Emerson ministramos aí o Lightning Talk sobre o ASP Top 10, que são as 10 riscos em aplicações web mais críticos. E hoje, falar um pouco sobre o Threat Modeling. Bom, então vamos lá. O que é o Threat Modeling? Bom, o Threat Modeling é um processo em que a gente busca identificar, enumerar e priorizar ameaças de segurança da informação. Basicamente, uma gestão de riscos. Então, por que a gente já faz isso? Teoricamente, um gerente de projeto deveria fazer a gestão e análise de riscos num projeto de desenvolvimento de software, certo? Certo, ele deveria. Só que a gente não pode estar uma pessoa só fazendo isso, está suscetível a falhas, a pessoa pode não ter às vezes, pensar em alguma coisa que, se a gente trouxesse o time inteiro para fazer essa análise de riscos, não sai o mesmo resultado. Então, o Threat Modeling vem justamente para cobrir alguns gaps que isso poderia ter. Então, é realmente realizar uma análise sistemática dos vetores de ataque e do que seria mais visado no caso de um ataque, tentando observar essa situação toda da ótica do potencial invasor. Existem alguns questionamentos-chave que têm que ser feitos durante a prática e o processo de Threat Modeling, e eles são: o que vamos construir, o que pode dar errado, o que vamos fazer a respeito disso e se fizemos um bom trabalho. Começando com o primeiro questionamento aí, o que vamos construir? Igual eu falei, o Threat Modeling nada mais é do que uma gestão de riscos e ameaças. E a gente não tem como fazer uma gestão de riscos e ameaças, a gente não sabe o nosso escopo, a gente não sabe o que a gente está construindo, a gente não sabe sobre o que a gente vai fazer essa gestão de riscos. Então é muito importante que todo mundo tenha esse conhecimento, tenha esse discernimento de qual vai ser o escopo. Ah, mas como que a gente vai fazer essa definição? A gente vai pegar a gente do time inteiro que tenha, para a gente observar diferentes pontos de vista. Então, aqui a gente não vai ter só um dev, não vai ter só analista. O interessante é que tenha analistas, devs, testers, todo mundo que está envolvido com o processo de desenvolvimento de software, para que a gente consiga observar esses diferentes pontos de vista. Depois que a gente definiu o nosso escopo, o que a gente vai atacar aí durante o Threat Modeling, é muito importante que a gente faça o questionamento. O que pode dar errado? Então, a gente tem que ter mesmo essa visão com relação ao desenvolvimento. A gente vai pegar, sei lá, um caso de uso, uma user history, e a gente vai botar isso num diagrama, ou qualquer outro, num quadro, qualquer outra coisa que seja, para a gente conseguir ter essa dimensão, analisar. Ah, se eu vou fazer um módulo de autenticação, autenticação, eu tenho que ter o conhecimento que meu usuário vai autenticar com a aplicação web, que vai fazer a comunicação com o back-end e assim por diante. Então, vai analisar esse caso de uso e cada um vai dar seu palpite. Ó, nessa fase, eu acho que pode ter uma vulnerabilidade X, um incidente X pode acontecer aqui. Nessa outra fase, eu acho que pode acontecer incidente Y. Ah, mas eu discordo que o incidente X pode acontecer aqui, por isso, isso, isso. Então é muito importante, muito saudável que tenha um brainstorming nessa parte do Threat Modeling, para cada um poder contribuir com o seu ponto de vista. Até por isso o objetivo de ter todo mundo do time. O terceiro questionamento, depois que a gente levantou as ameaças ao nosso, que a gente abordou aí no escopo, é importante que a gente tenha também uma definição do que a gente vai fazer a respeito disso. Não adianta a gente fazer um mapeamento, definir, encontrei todos os riscos que meu projeto tem, está tudo muito, muito mapeado lá, legal, mas e aí? Qual vai ser o nosso plano de ação em cima disso? Nós vamos ter alguma ação que realmente a gente vai mitigar esses riscos, a gente vai evitar que nosso projeto, nosso produto esteja suscetível a essas falhas? Então é aqui que entra esse questionamento. Um exemplo disso saiu na fase anterior que a possibilidade de existir uma falha de SQL injection é grande. Então, o que o pessoal vai sair de ação?
que a gente vai fazer a respeito disso? A gente vai sanitizar todos os inputs que o usuário pode fazer com o query no banco de dados. Então, se ele pode fazer coisa X, a gente vai cortar tudo que ele pode fazer e colocar isso de uma maneira que seja saudável para a nossa aplicação também, para evitar que esse risco aconteça. E por fim, depois que a gente gerou todas essas ações, nós vamos ter o questionamento. Fizemos um bom trabalho? Uma pequena retrospectivazinha mesmo, para avaliar os resultados que foram gerados durante o processo de Threat Modeling. É muito importante que nessa fase, todo mundo se sinta abrangido pelo resultado que trouxe o Threat Modeling, porque não adianta nada a gente parar o trabalho de todo mundo, a gente ficar uma tarde inteira lá fazendo uma reunião de Threat Modeling, levantando um monte de riscos, se isso não vai fazer sentido para, por exemplo, alguém. Essa pessoa vai sair desengajada, vai sair desmotivada e não vai querer trabalhar em cima do que foi proposto durante o Threat Modeling. Então é muito importante que todo mundo tenha noção e faça esse sentido que foi gerado. Em quais situações o Threat Modeling deve ser aplicado? Bom, resumidamente, em qualquer situação de mudança no sistema ou em caso de incidente de segurança. Se eu não vou ter uma mudança no meu sistema, por exemplo, um time que utiliza metodologias ágeis, tem uma sprint cujo time box é um mês. Não faz sentido eu ter Threat Modeling semanalmente para esse time. Por quê? Porque tudo que foi definido que foi entrar na sprint já foi definido no começo do mês. Ali não adianta eu ficar discutindo, na próxima sprint a gente vai fazer isso, na próxima a gente vai fazer não sei o que lá. A gente tem que fazer o Threat Modeling para o que entrou nessa sprint. Acho que é basicamente isso. Alguma dúvida? Hoje está meio difícil aí, não vai ter como passar o microfone para a galera, mas podem falar que eu vou repetir a pergunta aí, para todo mundo conseguir ouvir. Alguém? Não? Bom, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse, quiser conversar comigo depois, só mandar uma mensagem no Teams ou manda um e-mail. Estou à disposição. Vamos com o objetivo de alcançar o desenvolvimento seguro em todos os nossos projetos aí na DB1. Conto com vocês. Valeu.